Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava com 44 anos e já trabalhava com construção fazia mais de 25. Comecei como ajudante de pedreiro, fui progredindo, começando a pegar obra por conta, até que montei minha própria firma. Eu tinha um amigo que me ajudava, só que esse amigo também começou a pegar obras por conta e no fim foi obrigado a arranjar um outro ajudante. Eu conhecia o seu Jorge do bar que eu frequentava. E como ele estava parado na época, resolvi lhe fazer uma proposta, até porque todos comentavam que ele trabalhava bem. Ele tinha uma filha que era uma menina muito linda. Às vezes, ela ia até o bar atrás dele e todo mundo ficava babando pela menina. Inclusive eu, né? Até porque era realmente muito bonita. Tinha gente que até o chamava de sogro, assim, na base da brincadeira. Depois que ele passou a me ajudar na obra, acabamos ficando mais próximos e volta e meia, quando eu ia buscá-lo ali na sua casa, ou deixá-lo no final da jornada, acabava vendo a filha dele. E às vezes a gente até trocava algumas palavras. A Eliane devia ter uns 18, 19 anos. E eu nunca tive nenhuma pretensão com ela. Mas quando acontecia da gente se ver, sei lá, eu sentia vontade de bater papo, de saber coisas sobre ela e ficava ali puxando conversa. Ela também gostava de conversar. E até lá no bar, quando ia atrás do pai, a gente acabava conversando, nem que fosse um pouco. A verdade é que aos poucos, essa aproximação, por menor que fosse, começou a mexer comigo. Um domingo, por exemplo, lembro que estávamos ali no bar e ela foi chamar o pai para almoçar. Eu era separado, não tinha filhos, morava sozinho e costumava ir de manhã até o bar. Ia lá conversar com os amigos, beber alguma coisa. E naquele domingo em especial, a Eliane se aproximou. A mãe mandou te chamar também para almoçar lá com a gente, Matheus. Você aceita? Imagine se eu ia recusar. Eu, inclusive, comprei um frango assado ali, uma maionese para levar para o almoço e também umas latinhas de cerveja. Enfim, os dois entraram no carro e do bar até a casa deles, rolou assim uma troca de olhares assim discreta entre mim e a Eliane pelo retrovisor. Eu estava distraído, dirigindo, conversando com o Jorge. Aí dei uma olhadinha assim pelo espelho e percebi que ela estava olhando para mim. Quando os nossos olhares se encontraram ali pelo espelho, ela até deu assim um sorrisinho. E eu, naturalmente, eu retribuí. Eu já andava, digamos assim, meio emocionado com essa situação. Imaginando coisas, né? E depois daqueles olhares ali, naquele dia que a mãe dela convidou para almoçar, parece que tudo ficou assim mais desenhado. E eu me senti até mais corajoso. Inclusive, lá na casa dela, a gente continuou se olhando, mesmo com seus pais ali perto. Depois do almoço, fomos todos para a sala conversar. Inclusive, a Eliane. Ela tinha 2 irmãos, mas eles saíram logo depois do almoço. Pelas tantas, eu achei que já estava na hora de puxar o carro, agradeci pelo convite, me despedi. Só que quando estava lá na rua, já entrando no carro, a Eliane apareceu ali na porta e fez um sinal assim, como que pedindo para eu esperar um pouco. Aí se aproximou e falou: escuta, Matheus, você não quer fazer um favorzinho para mim? Me deixar no terminal? É que eu combinei de encontrar minha amiga. Imagine se eu ia dizer não, né? Olha, eu digo isso até para que não pareça que eu fui assim atirado demais. Apesar de achá-la muito bonita, de ela mexer, principalmente naqueles últimos tempos, com a minha imaginação. Repito, nunca tive pretensão nenhuma com
com essa menina. Até porque tinha consciência da nossa diferença de idade, por exemplo. E apesar daquela troca de olhares que tinha rolado entre nós, eu sabia que um anjo daqueles jamais ia querer alguma coisa comigo. Imagine. Tudo bem que não era nenhum velho. Pelo contrário, me considerava assim no meu auge. Mas, convenhamos, né? Devia ter o dobro da idade que ela tinha. E ela devia ter um namoradinho, um paquera, sei lá. Lindo do jeito que era, com certeza sozinha que não estava. Eu, inclusive, acabei perguntando ali, como quem não quer nada, quando ela entrou no carro. Fala a verdade, Eliane. É uma amiga mesmo que você está indo encontrar? Ou será que é um namoradinho? Nessa hora, ela riu. E depois falou que não tinha namorado. Perguntei se ela tinha certeza, se não estava mentindo para mim. Tudo assim, na base da brincadeira. E ela falou que não tinha mesmo. Olha, não sei o que deu em mim naquela hora. Mas, mesmo correndo o risco de levar um fora, sei lá de onde que tirei coragem para falar aquilo. Puxa vida. Deixa essa tua amiga pra lá e vamos dar uma voltinha de carro comigo, lá no parque. Ela me olhou assim, meio séria, meio desconfiada. Olha, até me arrependi naquele meio tempo de ter feito aquele convite. Depois perguntou se eu estava falando sério. E para minha surpresa, não é que topou? Disse que só ia mandar uma mensagem para a amiga, cancelando o passeio que elas fariam juntas. Resumindo, toquei no mirante do Passaúna e foi ali que trocamos o nosso primeiro beijo. O primeiro de muitos, diga-se de passagem. Depois ainda fomos até a prainha e depois ainda fizemos um rolezinho de carro ali perto. Ficamos passeando a tarde toda. E foi uma tarde para ficar na memória, viu? Depois paramos numa lanchonete, assim, para tomar alguma coisa. Olha, para minha alegria e para minha surpresa, não nego, ela confessou que sempre tinha vontade de ficar comigo. Olha, eu ouvi aquilo e não acreditei. Também eu não deixei por menos, né? Confessei que sempre a tinha achado linda demais e que também sempre tive a vontade de provar da sua boca, do seu beijo, mas que achava que ela não ia me dar moral. Cheguei a dizer que ela era muita areia pro meu caminhão. Ela riu nessa hora. Achamos melhor não deixar seu pai saber daquele nosso lance, até para não estragar o nosso relacionamento de patrão e de empregado, né? Vai que ele não gostasse. Aquela, no entanto, foi apenas a primeira vez que ficamos juntos. Normalmente, a gente se via à noitinha, e eu confesso que contava os segundos, só para encontrá-la de novo, para ouvir a sua voz, sentir o gosto da sua boca. Olha, a grande verdade é que ela nem precisou fazer força para me conquistar. Nossa primeira vez foi simplesmente maravilhosa. A melhor transa da minha vida. Nunca tinha conhecido uma mulher tão quente, apesar da pouca idade. Incrível, incrível. Foi inevitável acabar me apaixonando, como se fosse um menino. Juro, chegou num ponto que eu queria abrir para todo mundo que a gente estava junto. Principalmente para o pai dela. Mas e o medo? E o medo? Tinha medo de que ele não gostasse e acabasse com aquele nosso namoro. Eu me sentia tão mal quando escutava alguém comentando alguma coisa sobre ela, ou então chamando o Jorge de sogro. Eu, inclusive, pedi que ela parasse de ir até o bar, atrás do pai. Tudo para evitar certas coisas que aconteciam, principalmente o olho comprido dos caras para cima dela. Eu me sentia mal. Fomos levando esse romance às escondidas, até que perto de completarmos 4 meses de namoro, digamos assim, ela veio me contar que estava grávida. Olha, eu levei um susto tão grande. Bom, agora não tem mais jeito, né?
Olha, Eliane, eu tenho evitado até agora, mas vou ter que conversar com teu pai sobre a gente. Ela fez uma carinha assim de preocupação, mas acabou concordando comigo. Achou que também não tinha outro jeito, né? E olha, eu nem esperei muito para ter essa conversa com ele. Ela me contou que no domingo, e já na segunda-feira, no meio do expediente, eu fui até lá. Eu soube da gravidez naquele domingo e já na segunda-feira fui atrás dele e chamei o cara num canto assim e joguei a bomba. Quer dizer, não contei só que ele estava grávida, mas que já andávamos tendo aquele relacionamento há algum tempo e que a gente estava gostando um do outro. Olha, esse cara ficou me olhando assim, como se não estivesse acreditando. E depois perguntou: a Eliane, grávida de você? Mas, isso é alguma brincadeira, Matheus? Não, Jorge, não é brincadeira não. Eu já queria ter te conversado contigo há algum tempo, mas sabe como é, né? A gente foi deixando, mas eu quero que você saiba que eu vou assumir a criança. Aliás, as minhas intenções com a tua filha são as mais sérias possíveis. Se ela quiser, eu caso com ela. Olha, eu imaginei que ele fosse reagir mal, que não fosse gostar, que fosse até me falar um monte. Mas sabe, apesar daquela reação assim, inicial, de estranhamento, ele até que reagiu bem. Não brigou, não gritou. Quer dizer, ficou assim meio fora do ar durante um tempo, como se estivesse digerindo a novidade. Depois veio conversar comigo, querer saber, né, o que eu estava pensando na real em fazer em relação a tudo. Embora eu já tivesse dito para ele que, se ela quisesse, até me casar com ela eu casaria. Juro. Antes da gravidez, eu não tinha ainda pensado seriamente nisso. Mas falei que, se ela quisesse, repetir, né? Iria levá-la para morar comigo. Ele gostou do que eu falei. E até saímos para comemorar. Depois do serviço, fomos a uma lanchonete ali perto da obra e brindamos com meia dúzia de cerveja. Olha, foi a primeira vez que eu chamei de sogro. Brincadeira que muita gente fazia com ele, só que eu nunca tinha feito. Agora, o importante mesmo é que não era brincadeira, né? No meu caso, era a mais pura verdade. Ele me olhou assim, meio desconfiado. Quando eu brinquei com ele, né? Eu chamei de sogro. Porque apesar de sermos próximos, eu nunca tinha falado dessa forma, com aquela intimidade. Dali fomos até a sua casa. Eu já tinha inclusive conversado com a Eliane pelo celular. Ela já estava nos esperando. E aí contamos a novidade para todo mundo, família toda. Sua mãe, claro, também ficou surpresa, né? Percebi que ela ficou meio preocupada, mas no fim, quando viu que eu tinha a melhor das boas intenções, ficou mais tranquila, até nos apoiou, né? Enfim, e naquela mesma noite, durante o jantar, eu fiz o convite para morar comigo. Minha intenção era casar com ela no cartório. Eu era separado, mas como já tinha sido casado na igreja, não podia mais casar no religioso. Pedi o consentimento do Jorge, da dona Vilma, e todo mundo ficou muito feliz. Olha, a mudança dessa minha vida foi tanta. Mudou completamente tudo que eu era, que eu fazia, minha rotina. Eu posso dizer que foi o período mais feliz de toda a minha vida. Eu sempre quis ser pai e fiz de tudo para paparicar a futura mãe. A gente arrumou o quartinho da nossa filha, compramos tudo do bom e do melhor. Não economizei. E fiz também uma pequena reforma na casa, na cozinha principalmente, e também no quarto. Deixei tudo como a Eliane queria. Não poupei nem dinheiro e nem esforço para fazê-la feliz.
para que ela se sentisse bem ali, naquela que agora era a nossa casa. Graças a Deus correu tudo bem com a gestação. Ela fez o pré-natal direitinho, até porque sua mãe estava sempre ali por perto, né, para dar ajuda. E quando deu à luz nossa filha, foi simplesmente, para mim, um dia de glória. Para ela também, mas, sei lá, eu acho que eu comemorei com mais alegria. Me senti um rei quando segurei a minha filha nos braços pela primeira vez. Era um bebezinho tão lindo, sabe? Uma menininha assim tão fofinha. A princesinha que eu tanto tinha pedido a Deus. Foi o dia mais feliz e encantado da minha longa vida. Desde que a Eliane se mudou ali para minha casa, né? Eu já falei isso, eu mudei completamente. Os meus hábitos, os meus gostos, a minha rotina, tudo mudou, tudo mudou. Passei a viver exclusivamente para ela e para nossa filha. Tudo que eu fazia era pensando nas duas. Era nelas que eu pensava em primeiro lugar. E só depois em mim. Tudo que eu podia fazer para agradar minha mulher, eu fazia. Até um carro, eu financei. Até um carro, é mole? Até isso eu fiz. Para lhe dar de presente. Para ela poder ir na casa da mãe, ir ao mercado, fazer as coisas dela, do dia a dia, sem precisar ficar dependendo de mim. E quanto mais o tempo passava, mais feliz eu me sentia. Tinha dias, aliás, que eu ficava olhando para Eliane ali com a nossa filha e não acreditava que Deus tinha sido tão bondoso comigo, me dado aquele presente. Às vezes, inclusive, me perguntava, será que eu mereço tanto? Eu não me cansava de agradecer. Minha família também a adorava. E como não adorar, meu Deus, uma mulher tão linda, tão dedicada, tão formosa, tão encantadora. A minha mãe achava que eu nunca ia lhe dar um neto. E no fim, lhe dei a netinha mais linda que se poderia imaginar. Um dia, lembro que eu deixei o Jorge na obra, tinha umas coisas para resolver, e depois dei uma passadinha em casa para dar um beijo na minha mulher e na minha filha. Já que estava ali perto mesmo. Só que elas não estavam. Com certeza, deviam estar na casa da minha sogra. Por isso, acabei passando lá, antes de voltar à obra. Só que, para minha surpresa, encontrei apenas a minha filha. Minha mulher tinha deixado a nossa filha ali com a minha sogra e saído. Notei, inclusive, que a dona Vilma ficou esquisita quando eu perguntei da minha mulher. Ela não falou onde ia, Matheus. Só pediu para dar uma olhadinha na Camila. Daqui a pouco ela está de volta. Enfim, achei melhor nem ficar esperando e voltei para a obra. Depois, em casa, conversei com ela, até porque tentei ligar no celular, mas ela não respondeu. Ela falou que tinha ido ver um emprego numa loja ali na avenida. E eu estranhei. Até porque cheguei a perguntar se estava lhe faltando alguma coisa, porque, enfim, desde o começo, eu falei que não queria que ela trabalhasse fora, justamente para ter tempo para cuidar da casa, da nossa filha. Eu não queria minha filha com estranhos. Enfim, ela entendeu, disse que ia deixar para lá, essa coisa de trabalhar fora, e ficou tudo bem. Só que alguns dias depois, 2 semanas se tanto, recebi uma mensagem estranha do meu irmão. Matheus, o que está acontecendo? Acabei de ver a Eliane com um pessoal ali, na lanchonete do Farol do Parque Barigui. Vocês por acaso estão brigados? Eu li aquilo e já senti aquele gelo na espinha. Como assim? A Eliane numa lanchonete no parque com... Ué, o pior foi que ele também tirou uma foto pelo celular e mandou para mim. E de fato, ela estava numa mesa com algumas pessoas. Olha, eu senti até um tremor pelo corpo todo. Dei um zoom
para ver quem é que estava ali com ela, mas não conhecia ninguém. Não conhecia as pessoas que estavam ali na mesa, mas era uma mulher e 2 caras. Olha, eu comecei a tremer. Liguei para ela na mesma hora, só que caiu direto na caixa postal. Tentei mais uma vez, mesma coisa. E foi então que liguei para minha sogra, que se embananou toda para me dar uma resposta quando eu perguntei da filha dela. Ela confirmou que a Eliane tinha deixado a nossa filha ali na sua casa e saído, mas também não soube me dizer onde que ela tinha ido. Olha, eu larguei tudo ali na obra e fui até o parque tirar aquilo a limpo. Eu tremia, eu suava frio, mal conseguia dirigir. Assim que me aproximei, vi o carro dela estacionado e isso me fez ficar ainda pior, porque apesar de ter visto a foto, eu ainda tinha esperança de que tudo não passasse de um engano ou uma foto antiga, sei lá. Parei com um carro assim, bem na frente da lanchonete. E quando me viu saindo do carro, ela naturalmente levou um susto. Claro, né? Não esperava. E deve ter levado mesmo, porque pro meu espanto, um daqueles caras estava com o braço enganchado no pescoço dela. No pescoço da minha mulher, mãe da minha filha. Como que movida por uma mola, ela chegou a dar um salto para cima. Chegou a bater na mesa e derrubar um copo. Juro. Eu sempre imaginei que se passasse por uma situação dessas, eu ia armar a maior confusão. Ia bater em todo mundo, dar tiro. Mas a verdade é que eu fiquei tão paralisado diante daquela cena que não consegui mover um músculo. Fiquei só olhando para ela, feito um pateta. A única coisa que eu consegui foi perguntar: o que você está fazendo aqui, Eliane? Ela não abriu a boca. Ficou me olhando, assustada. Não quis discutir ali na frente de estranhos. Por isso a chamei para a gente ir embora. Disse que em casa a gente conversaria. Ainda encarei durante um tempo. Depois olhei para aquele cara e entrei no carro. Dei a volta, estacionei do lado do seu carro e fiquei ali esperando para que ela se movimentasse, saísse dali. A verdade é que foi a partir daí que tudo desandou na nossa vida. Para minha tristeza, acabei descobrindo que ela não era a mulher que eu imaginava. Que, aliás, era muito comum ela fazer aquilo. Não era a primeira nem a segunda vez. Deixar nossa filha lá com a sua mãe e sair bater perna por aí. E tudo ficou ainda pior depois que o bobalhão lhe deu aquele carro. Acredite quem quiser. Mas não sei se ela ficou com medo de eu fazer alguma coisa contra ela. Claro que não ia fazer, imagine. Mas chegou na casa da mãe e não quis mais sair de lá. Não teve Cristo que a fizesse mudar de ideia e ir embora para casa comigo. Repito, tudo começou a desandar depois desse dia. Descobri, para minha surpresa, para o meu espanto, que ela andava aprontando. E mesmo eu estando disposto a lhe dar uma chance, esquecer o que tinha visto, desde que, claro, ela parasse com aquilo. Mesmo assim, ela não quis. Não quis. Dia após dia, a gente começou a discutir, a brigar, porque eu não achava certo ela fazer aquilo comigo. Até que no fim, ela decidiu se separar. Foi lá para a casa da mãe e não voltou mais para nossa casa. Pegou as coisas dela que tinha ali, na nossa casa, as coisas da nossa filha. O irmão dela desmontou o quartinho da Camila para levar lá para casa dos meus sogros
e simplesmente não quis mais nada comigo. E ainda exigiu que eu depositasse a pensão. Falou que a partir daquele momento, nosso único vínculo seria a nossa filha. Até isso ela falou, para não deixar dúvida de que realmente não queria mais nada comigo. Foi como um terremoto. Aconteceu tudo assim, tão de repente, tão rápido. Eu não esperava. Na verdade, eu não estava preparado. Depois, eu ainda descobri que ela já andava saindo com aquele cara. Aquele com quem ela estava enganchada lá no parque, já fazia algum tempo. E foi desse modo, melancólico, triste, que a minha vida, que eu julgava perfeita, acabou indo pro ralo. Ela jogou tudo fora, sem pensar em mim, na minha dor, no meu sofrimento. Inclusive, sem pensar na filha, né? Como pode, meu Deus? Eu fico me perguntando e não encontro resposta. O que se passa na cabeça de uma pessoa assim? Talvez um dia ela se arrependa e se dê conta da burrada que cometeu. Mais do que burrada, da injustiça. Meu Deus, comigo ela tinha tudo. Eu lhe dava uma vida de rainha. Até carro para ela eu comprei, para ela não ficar na dependência de mim o tempo todo. E ela usou esse carro para ir atrás de outro. Sabe, não dá para entender. Como também não dá para aceitar. Sabe por quê, meu Deus? Porque não foi certo o que ela fez. Eu não merecia. Tu sabes melhor do que ninguém, meu Deus. Eu não merecia.